E aí, pessoal, números da discórdia. Números que escancaram dificuldades do time de Roger Machado. Aonde está o problema? Nós vamos falar de Diego Souza também. E o que representa, ou melhor, o símbolo dos seus números na campanha do Grêmio. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado dele, do Ativo, Ativo Ultra, natural para melhorar sua relação. Ativo é a solução. Apimente agora, ligue agora, fale agora pelo WhatsApp e converse com o pessoal do Ativo. O WhatsApp está aqui na descrição do vídeo para melhorar sua relação. Lembrando, é natural e vai lhe ajudar muito aqui a apimentar sua relação. Gente, Eduardo Picão, nosso estagiário raiz da Rádio Bandeirantes, fez um levantamento dos números de Diego Souza, o centroavante, a liderança do ataque do Grêmio, o protagonista do Grêmio. E os números de Diego Souza na Série B escancaram a cara do Grêmio, a dificuldade do Grêmio. Mais uma derrota, desta feita contra a equipe do CRB, e a dificuldade, mais uma vez, se colocou muito posicionada. Muito posicionada. Vocês vão ficar impactados com os números. Impactados. Vou botar aí o print tô botando aí o print do meu tweet, porque eu fiz um Twitter exatamente sobre isso. Então eu boto o print pra gente discutir aqui. Os números que eu vou relatar para vocês são um pouco mais amplos. E eu vou citar os números para depois ir para a discussão, que é de quem é o problema. De quem é o problema? Postura do time? O técnico Roger que recua o time? A falta de atitude? A postura do adversário que nos jogos fora de casa se posiciona à frente e aí o Grêmio não tem solução? Nós vamos discutir muito isso. Mas os números são grosseiros. 21 jogos. 21 jogos do Grêmio. Em casa, Diego Souza fez 10 partidas. 10 gols. 3 assistências. 3,0 a média de finalizações por jogo. 3 finalizações por jogo. 30 toques na bola em média. Finalizou em todos os jogos. Em 8 de 10 finalizou ao menos 2 vezes. Esses são os números de Diego Souza dentro da arena. 10 jogos, 10 gols, 3 assistências. E aí nós vamos para os jogos fora da arena. 11 jogos. 1 gol, 1 assistência. Repetindo, 11 jogos, 1 gol, 1 assistência. 0,8 a média de finalizações por jogo, ou seja, é menos de 1 por jogo a média de finalizações do Diego Souza. Toca menos na bola também, mas não tão menos, né? Toca 24 vezes na bola. 6 jogos sem nenhuma finalização em 11. 1 jogo apenas chutou 2 vezes a gol. Só 1 jogo. Olhem esses números. Olhem esses números. Para a gente tentar avançar na nossa discussão. De quem é o problema? O técnico Roger coloca o time para trás e aí o Diego não tem força de chegar na frente? Ou o adversário jogando na sua casa pressiona o Grêmio a ficar atrás e o Grêmio não tem solução para ir para frente? Nós estamos falando de números de um centroavante. De um centroavante. O centroavante não participa do jogo fora de casa? Por quê? Por um erro de postura anímica do time? Ou por um erro seu que não consegue participar do jogo quando o Grêmio é pressionado? São perguntas. E eu faço questão aqui de não encher de opinião, aqui ficar distribuindo tese, não é essa a ideia. A ideia é exatamente chamar a reflexão. O que é isso aqui? Porque no ano passado, de alguma maneira, se tirou a responsabilidade dos atacantes do Grêmio do rebaixamento. Se botou na direção, se botou no treinador ou nos treinadores, e jogador não. Ninguém falou de jogador. Muitos estavam lá. E aí? E aí? Eu quero entender só e quero muitos comentários exatamente para a gente fazer a relação aqui. Aonde está a culpa? Os jogadores têm ou não têm responsabilidade sobre o resultado do jogo?
É só do treinador o problema? Eu sei que a direção sempre vai levar o problema, porque é ela que compra, ela que contrata, ela que demite. Sempre o problema é dela. Mas até que ponto os jogadores também não têm responsabilidade em números como esse? Os números do Diego Souza em casa são números de um jogador de primeira linha. E vocês sabem por que os números do Diego em casa são maiores e melhores do que fora. Porque em casa os adversários se fecham e tu tá mais próximo da área. E aí ele tem qualidade. Quando os adversários jogam, nós ficamos longe da área. Ficando longe da área, acaba o Diego. Os números fora de casa indicam isso. É quase nula a sua participação efetiva. Então são relações com o jogo. O que é preciso saber? Qual é a contribuição do Diego para que esses números se efetivem? Qual é a contribuição? E aí é óbvio que eu falo fora de casa. Porque se o Diego tivesse repetido fora de casa o que faz em casa, o Grêmio já teria escapado. O Grêmio já estaria em primeiro lugar. Mas ele não faz. E esse resultado, que é uma continha, e não pensem vocês que é tão simples de detectar. Hoje, por isso é que eu usei o termo números da controvérsia, porque isso aqui gera pensamento. E se está gerando pensamento na gente, gera pensamento todo mundo que nos lê. Hoje, por eu ter publicado isso no Twitter, ter publicado isso no Facebook, no Instagram, me encheram de pau, tá te posicionando. Não, eu quero que pensem. Isso aqui tá certo? Não. Não vamos dizer que isso aqui é bom. Não vamos dizer. Ou vamos olhar só um lado. Não, quando ele joga tá tudo certo. Depois não jogam para ele. Como assim não jogam? Por que um dia jogam para ele e no outro dia não jogam? O que acontece que o Grêmio muda de água para vinho porque muda o estádio? É isso? Não, né? Não, né? É óbvio que a postura dos adversários quando joga em casa é diferente do que joga fora. E quando joga fora, os números estão indicando isso. Então eu pego um gancho só, que são os números dele, e aí um ótimo trabalho feito pelo Eduardo Picão, exatamente para posicionar vocês. Para posicionar vocês, para colocar no entendimento de vocês. O que isso representa no resultado final? Por que é importante isso? Porque quando nós jogarmos no ano que vem contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Atlético, esses times não vão chegar em Porto Alegre e recuar. Eles vão jogar. Nós vamos ter os números de fora de casa, do Diego Souza, se quiserem renovar com ele, ou nós vamos ter o de dentro de casa? Se o adversário vai pressionar a gente aqui também. Vocês sabem a minha opinião, e agora só para fechar eu vou dar a minha opinião aqui. Todo mundo tem que sair em 2023. Não me venham com renovação de Diego Souza, de Ferreira. Não. Vamos limpar, vamos oxigenar a relação do Grêmio. Por favor. Eu tô colocando esses números aqui só para dizer isso. Esse ano, ótimo. Vai ser importante. Diego vai ser muito importante esse ano. Esse ano. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.